Bora lá, rapaziada. O UFC Macau acabou de acabar. Vou aqui fazer a recapitulação do evento. Esses aí foram os meus palpites, esses foram os meus acertos, esses foram os meus erros. Esse foi o meu erro, né? Eu praticamente gabaritei o card. Não fosse a vitória do Alonso Menifield e o no contest do Alex Perez. Mas bora lá. A primeira luta da noite foi a Loma Lookboom contra a Jaqueline Amorim. Jaqueline Amorim leva por finalização. Ela sobrou na luta de chão. Ela quase arrancou a perna da Loma Lookboom numa chave de joelho e depois levou o braço dela. Não tem muito o que falar aqui. Segunda luta, Rodrigo Vera nocauteia o Zhu Kang. Também não tem muito o que falar. A maioria desses chineses aí tem um cartel inflado. A competição da China é muito baixa. Muitas das lutas que eles ganham é luta em torneio. Então eles lutam várias vezes em uma noite só. E o Rodrigo Vera é mais rodado. Ele é da shootbox. Então, também não teve segredo aí. Terceiro lutador peruano que vence em um evento deve ser consecutivamente. A luta seguinte, Angela Hill contra Xiong Jinan. A Angela Hill dominou a luta. Como eu falei, cara, esses lutadores chineses têm um cartão muito inflado. Não dá pra confiar nos caras. A Angela Hill, ela é muito experiente. Tá no UFC já tem muito tempo. Então, assim, eu fui com tranquilidade nela e acabei acertando, tá aí. Próxima luta. Heitsuruya contra Luiz Guruli. Heitsuruya finaliza logo no primeiro round. Não tinha segredo essa, cara. O Luiz Guruli não é lá essas coisas. Já tinha sido finalizado no UFC antes, eu acho. E ele pegou essa luta em cima da hora. Eu não falei no meu vídeo de palpites, mas ele pegou literalmente na semana da luta. O UFC provavelmente jogou essa bomba nele. Ele seria demitido se não aceitasse. Aceitou. Aí se ferrou, né? Teve que lidar com fuso horário, corte de peso, tudo mais. E o oponente dele ainda é o Heitsuruya, que é muito bom lutador. Então foi isso. Foi finalizado. Não teve outra. Próxima luta. Corey Haddon contra Auric Lang. Corey Haddon nocauteia com uma joelhada no corpo. Domínio total do Corey Haddon. É isso, a Auric Lang lutador não é lá essas coisas. Porra, o Auric Lang foi nocauteado pelo Ayman Zahabi, velho. O cara foi nocauteado pelo Ayman Zahabi. Não tem esperança pra um lutador desse. Então bom, foi isso. Corey Haddon dominou. É isso aí mesmo, não tem mais o que falar. Próxima luta. O José Souza venceu o Mendigo numa decisão dividida. Boa estreia, luta parelha. Eu confesso, eu não vi essa luta, velho. Tava cedo pra caralho. Mas o que importa é que o brasileiro venceu, e é isso. Próxima luta. Luiz Felipe Dias nocauteia o Isaac Lee. É isso, tá bem. Não tem o que falar na maioria dessas lutas, porque tudo nocaute no primeiro round. Foi isso, ótima estreia do Luiz Felipe Dias, nocautaço no primeiro round, botou o coreano pra mamar, vingou o Daniel Ellicat, que perdeu para o coreano na última luta. Próxima luta, card principal. Alex Perez e Sumo Daerge, que foi um no contest. Não, é isso, o primeiro round foi parelho até, teve muita atividade dos dois. No segundo round, o Sumo Daerge deu um knockdown absurdo no Alex Perez. Alex Perez entrou no modo sobrevivência. Só que aí o Sumo Daerge deu um chute que pegou no saco do Alex Perez. E o Alex Perez ficou o round inteiro vomitando depois desse chute no saco. E no fim a luta virou um não conta. Também não tem muito o que dizer. Cena bizarra do Alex Perez com a cabeça dentro do balde vomitando. Mas, bom, é isso. Próxima luta. Jake Matthews contra Carlston Harris. Jake Matthews dominou a luta inteira. Primeiro round, os dois estavam trocando porrada em pé. Os dois acertaram uns bons golpes. Mas a impressão que eu tive, pelo menos, era de que todo o golpe do Jake Matthews que entrava, o Harris sentia. Então era isso, tipo, apesar dos dois estarem acertando bons golpes, o Moçambique ficou grog várias vezes depois dos golpes do Matthews. É isso, então o primeiro round foi pro Jake Matthews. No segundo, o Moçambique tentou quedar logo no começo do round. Foi revertido, foi dominado no chão o round inteiro. O Jake Matthews quase encaixou umas 3 ou 4 finalizações aí. O Jake Matthews foi pra montada, tentou um triângulo montado. Depois ele tentou uma Kimura, depois tentou outra Kimura, depois um Katagatame. E foi isso, esse foi o segundo round. O Jake Matthews dominou o round inteiro. No terceiro, logo no início do round, Jake Matthews encaixa uma mão no queixo do Moçambique. O Moçambique cai de cara no chão. Eu sinceramente acho que aquela mão nocauteou ele e o impacto dele batendo no chão fez ele acordar. Realmente acho que foi isso que aconteceu. E depois foi mais do mesmo. O Matthews dominou ele no chão o round inteiro. Quase encaixou ali um Katagatame, quase encaixou um Mata-Leão, mas no fim acabou indo pra decisão. Não tem o que falar, foi um domínio total. Torcer pro Moçambique não ser demitido, porque tá correndo risco agora. Próxima luta. Kaya Sakura contra o Cameron Smotherman. O Kaya Sakura jambrolhou o Cameron Smotherman, nocauteou ele rapidão, e isso aí praticamente confirma que as performances ruins do Sakura nas últimas lutas foram por causa do corte de peso. Ele já tinha demonstrado bom em pé nas últimas 2 lutas, mas dessa vez ele ganhou, né? Tudo bem que essa luta tinha sido dada de graça pra Sakura, o Cameron Smotherman não é bom lutador, e foi isso, 9 golpes conectados do Kaya Sakura e ele nocauteou o cara. Nocautaço, boa performance pra Sakura. Torcer pra ele lutar com mais frequência e
performar melhor nessa categoria, né? Que você vê que ele é um cara nocauteador, tem boas vitórias no cartel, torcer pra ele continuar performando. Mas vai ter que melhorar o chão, inevitavelmente. O peso galo é cheio de grapples, se ele não melhorar o chão, ele vai ser jambrolhado nas próximas lutas. Próxima luta. Sergey Pavlovich contra Thalisson Teixeira. Que isso, Chicão. Cara, o Thalisson não acertou um golpe sequer, velho. O Pavlovich, ele deu um perfect nele. Cara, é bizarro. Das 3 lutas que o Thalisson tem no UFC, que foram nocautes, né, com exceção da luta do Taito Iwasa, as 3 lutas eram 30 segundos. Ele nocauteou o Justin Tafa em 30 segundos, aí ele foi nocauteado pelo Derek Lewis em 30 segundos, e agora ele nocauteado de novo em 30 segundos. É o que eu falei, porra, essa aí não tinha segredo. O Pavlovich é melhor lutador, venceu melhores nomes, até as derrotas dele foram pra caras muito bons. O Chicão simplesmente não entregou contra o Derek Lewis, o Chicão é muito inexperiente. Praticamente não tinha nenhuma faceta dessa luta que o Chicão poderia vencer. Em pé o Pavlovich era melhor. Se a luta fosse pra decisão, o Pavlovich tem um gás melhor, tem um jogo melhor. O Chicão é muito inexperiente, cansou contra o Taito Iwasa. E se ele tentasse derrubar, eu não acho que ele conseguiria, que eu acho que o Pavlovich é mais forte. Então assim, simplesmente não tinha como o Chicão vencer essa luta. Eu acho que ele e o empresário erraram em acertar essa luta. Tipo, tá, beleza, eu vi o vídeo lá do canal Lanches, ele falou, não, que não sei o que, puta oportunidade pro Chicão. Mas, cara, tem que entender a posição do Chicão como lutador. Ele tinha 3 lutas na casa, e a única boa performance dele foi a estreia que ele nocauteou o Justin Tafa. Porque depois ele perdeu em 30 segundos, não conseguiu mostrar nada. E depois ele cansou contra o Taito Iwasa, uma luta horrorosa. Tudo bem que é uma baita oportunidade, porque se ele vence, ele realmente tá na cara do gol pra disputar o cinturão. Mas, porra, era uma recompensa muito alta por um motivo, que é um oponente dificílimo. Chega até a ser meio irônico que o Thalisson ficou zoando o Walter Walker, porque o Walter vive querendo pegar a luta fácil, mas é justamente por isso. O Thalisson acelerou, a verdade foi essa, ele foi acelerado pro topo e se ferrou. Segunda vez que tenta acelerar ele, dá a mesma merda. Ele tinha que ter trabalhado melhor, tinha que ter pegado uns nomes ali atrás do ranking, um Marcin Tibura, né? Esses gordolas aí pra ele poder elaborar o jogo dele. Agora vamos ver, né? Falta descobrir se o Chicão tava bem treinado ou não. Mas, bom, deu a lógica aí, dinheiro fácil. Torcer pra não demitirem o Chicão, foi a última luta dele do contrato. Então é isso, vamos torcer pra ele não ser demitido, porque realmente corre esse risco. O cara tem 4 lutas, foi nocauteado em 2. Em outra fez uma luta chatíssima, a chance dele ser demitido existe, cara. Eu não acho que o UFC vai fazer isso, porque ele é novo. Eles precisam de talento nos pesos pesados, mas não é impossível não. Próxima luta, e o Main Event. Zhang Miang e Alonso Menifield, a única luta que eu realmente errei. Mas no meu palpite eu falei, o Menifield é um cara perigoso, a galera subestima ele, mas ele é um cara que tem a mão pesadíssima, e ele geralmente sabe quando jogar a mão. Chinês muito limitado, cara, depois que o Menifield começou a conectar, ele passou a spamar cruzado, e o chinês não teve resposta, não conseguiu derrubar, não conseguiu contra-atacar direito, não conseguiu fazer nada. Foi destruído, foi jambrolhado. E assim, pode falar, oficialmente, ele é fraude check, porque é a segunda vez que o UFC dá uma luta em casa pra esse chinês, e é a segunda vez que o cara perde. E as 2 lutas foram lutas de levante. Deram Johnny Walker pra ele, Johnny Walker, que além de ter o queixo de vidro, tinha sido nocauteado recentemente pelo Volkan Oezdemir. Tinha dado essa luta pra alçar o chinês ao top 5. Não deu certo, mas até aí beleza. Ele sentiu o chute na perna. Pode ter sido que nem o caso do Sean O'Malley lá, beleza. Aí deram pra ele o Alonso Menifield, que também é uma das lutas mais vencíveis do ranking, apesar de, como eu falei, ser um cara perigoso. E o cara faz a mesma cagada, nocauteado no primeiro round, velho. Tá de sacanagem. Fraude check, vai ficar aí na rabeira do ranking, né? Vai ser lutado pra encher linguiça. Tudo bem que ele é novo, não tem nem 30 anos direito, mas ainda assim, cara, já foi nocauteado algumas vezes. É um cara com, apesar de novo, ele tem uma quilometragem alta, porque os chineses vivem fazendo luta. Fraude check, vai ser lutador aí de fora de ranking, o Miang Zhang. E o evento principal, Song Yadong finaliza o Davidson Figueiredo. Apesar do Song Yadong ser favorito, ninguém imaginou que ele ia finalizar o Davidson. É triste o Davidson perder, né? Cara que foi campeão do peso mosca, tá numa má fase dessas. E, porra, complicado, cara. Porque, querendo ou não, a luta foi mais ou menos como eu achei que seria. Você vê a estatística da luta, e o Davidson tentou 17 golpes significativos nos 2 rounds. 17. O Song Yadong tentou 52. Ele tentou mais que o triplo
de golpes significativos que o Davidson. Porra, cara, é assim, simplesmente não dá. O Davidson tá com volume muito baixo, ele tá muito acuado, não tá atacando direito. E, não, aí foi isso. O primeiro round foi paradão, o Davidson deu um único chute na perna, o Song Yadong deu uns 12, e salvo uma mão ali que o Davidson entrou, não aconteceu nada no round. Ele até terminou por cima, mas foi porque o Song Yadong escorregou, e não porque o Davidson realmente conseguiu derrubar ele. Aí chegou o segundo round também, tava um pouco mais ativo, os dois estavam tentando se derrubar, até aí que o Song Yadong consegue encaixar uma guilhotina e o Davidson bate na hora. Você pode até voltar aí pra luta pra ver. No momento que o Song Yadong cruza as pernas, o Davidson já bate. Ele nem tenta sair. É literalmente assim, o Song Yadong cruza as pernas, o Davidson bate em desistência. O Song Yadong não solta, o Davidson ele até se mexe um pouco e depois ele bate de novo pra valer. E aí o árbitro interrompe a luta. Mas é isso, cara. Era esperado, mas mesmo assim, performance muito decepcionante do Davidson. Song Yadong, se ele fosse nocauteado ainda, beleza. Mas o Song Yadong nem é um finalizador. Triste, não sei se o Davidson vai se aposentar depois dessa. Infelizmente já era. Essa era a última chance que o Davidson tinha de voltar pra relevância no peso galo. Tudo bem que essa luta era muito mais pra beneficiar o Song Yadong do que o Davidson. Mas o Song Yadong é o quinto do ranking. Se o Davidson vencesse, ele tava ali 1, 2 vitórias no máximo de disputar o cinturão, quem sabe. Se as coisas dessem certo aí pra ele poderia muito bem estar disputando o cinturão no final do ano, quem sabe, ou no início do ano que vem. Mas com essa derrota eu já posso decretar aqui, esse é o fim do Davidson na corrida pro cinturão. Agora realmente já era, it's over, brutal, não sobrou nada. E bom, foi isso aí. A única luta que eu realmente errei foi a do Zhang Miang. Então tá aí, o card foi quase gabaritado. Chupa a galera que vive dizendo que eu erro os palpites, quero ver falar agora. E bom, no mais é isso, obrigado por ter assistido o vídeo. Se você curtiu, dá o like, se não curtiu, dá o dislike. Se você tem algum comentário pra fazer, faça. E é isso, vejo vocês na próxima. Valeu, falou!